Meu querido e minha querida, quero falar com você sobre não sem esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança, disse Jeremias, no momento de profunda angústia e aflição do profeta. Por isso, quero compartilhar com você algumas pérolas que eu encontrei no livro Não Sem Esperança, de um grande teólogo chamado Thomas Halík, onde ele discorre sobre a esperança cristã. Achei muito atual com o que estamos passando hoje e queria abençoar a sua vida com o pensamento dele e focar nossa esperança no único alvo que pode dar esperança. Embora eu não concorde com todas as ideias e teologias de Halík, gostaria de lhe abençoar com algumas partes que me chamaram a atenção em minha leitura que fiz do livro sobre Não Sem Esperança, sob o ponto de vista de uma esperança madura em Cristo. Uma de suas principais afirmações é que a esperança não possui objeto. A esperança verdadeira já não visa mais a uma coisa, por mais sagrada que fosse. Ela visa apenas a Deus, que não é uma coisa. Sobre nossas lutas diárias, Halík escreveu o seguinte, que eu vou ler para você. O apóstolo Paulo descreveu o que acontecia com ele e dentro dele. Do lado de fora, lutas. Do lado de dentro, medos. Existem trechos no caminho da história da sociedade e da igreja ao longo dos quais o mal e a confusão, a decepção, as dúvidas e as preocupações nos envolvem como numa neblina densa que não nos permite reconhecer nem mesmo o próximo passo nesse caminho. Halík afirma que as aflições são um caminho fértil para gerar a confiança e especialmente a esperança em nossos corações. Ele disse assim: a esperança nasce da crise. A esperança, aquela irmã divina da fé, nasce da crise religiosa. Na vida de uma pessoa individual ou de toda uma cultura, a crise religiosa pode ser um berço da esperança, uma porta aberta para o Deus da esperança. Essa esperança não visa a algo mundano, a um objeto pertencente ao mundo, mas possui o sentido de garantir ao paciente que se sente perdido, cujo colapso é evidente, o futuro. Não o futuro deste ou daquele tipo, mas do futuro em si, baseado, obviamente, na pessoa de Deus. E esta é uma característica de Thomas Halík, que ele enfatiza bastante que a esperança não pode estar nem nas circunstâncias, em nenhuma pessoa, em nenhum bem terreno, mas unicamente a nossa esperança deve estar depositada em Deus. Esta esperança também não depende de resultados positivos ou negativos, aquilo que nós queremos. A esperança não tem a ver com o atendimento das nossas expectativas que nós fazemos em relação a alguma coisa, mas ela tem a ver única e exclusivamente com a pessoa de Deus. Sobre a relação que existe entre fé, dúvida e esperança, vejam o que ele escreveu, que a fé, para que ela continue viva, precisa da dúvida como uma companheira que a corrige constantemente. Da mesma forma como a dúvida precisa da fé, para que ela não se perca nos lamaçais de um ceticismo absoluto e amargurado. Fé e esperança se complementam e se corrigem mutuamente. E considero esse fato igualmente importante, ou talvez até mais importante. Se a fé se esquece que seu objeto permanece na nuvem do mistério, a qual apenas a esperança tem acesso, ela poderia se transformar em ideologia, em um vendedor de seguranças. E se a esperança se desprendesse da fé, ela correria o risco de ser levada pelo vento dos sonhos, das ilusões e dos desejos. Halík também fala sobre as certezas absolutas dos cristãos ingênuos. Tenho medo de uma fé que já não oferece mais espaço para a humilde palavrinha talvez. Tenho medo de uma certeza religiosa que não oferece espaço para milagres verdadeiros, para Deus, que pode derrubar de maneira surpreendente todas as certezas, inclusive nossas certezas religiosas. Tenho medo de uma fé que deseja vivenciar milagres espetaculares e ignora o milagre da vida do dia a dia.
Ele também diz que a esperança cristã precisa aprender a lidar tanto com o otimismo quanto com o pessimismo. Veja o que ele pensa a respeito. Em alguns aspectos, o pessimismo é ainda mais perigoso do que o otimismo. O otimismo costuma engodar pessoas ingênuas, enquanto o pessimismo costuma ser uma doença ou tentação dos sábios, dos experientes e dos conhecedores. O pessimismo se fascina com a força do mal. Ele se encanta com o mal a ponto de se entregar a uma inatividade estarrecida. No momento das catástrofes, os pessimistas não são o sal da terra, mas se tornam colunas de sal, estarrecidas, pessoas inúteis. O otimista é um falsário, mas o pessimista é um traidor da vida, um desertor que foge da luta. Sobre a crise que existe no meio religioso, a fragilidade das instituições e a decepção com a cultura de anti-evangelho que existe hoje em dia, ele afirmou o seguinte, sob o ponto de vista da esperança. Desde que em minha relação com a igreja passou a predominar a esperança escatológica, perdi o nervosismo daqueles reformadores que voltam sua esperança apenas para metas de curto prazo e muitas vezes duvidosas. A democratização da igreja, a ocupação desta ou daquela posição na hierarquia eclesiástica, a influência deste ou daquele movimento e etc. Começo a perceber que hoje, quando contemplo os diferentes acontecimentos dentro da igreja, predominam não a ira ou seu oposto, a resignação, mas a ironia, o humor e a paciência. E ele, se referindo aos escândalos e à moderna idolatria evangélica, ele traz esta afirmação quando lhe perguntam sobre Deus. Abrir aspas. Você realmente acredita em Deus? E ele responde, sim, eu acredito, mas devo acrescentar, mas provavelmente não naquele Deus que você tem em mente. Paulo disse, se a nossa esperança for apenas nesta vida, nós nos tornamos os mais infelizes dos homens. Que Deus nos ajude a ter esperança nele em tempos tão sombrios que estamos vivendo. Que Deus lhe abençoe.